Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, eis que 2 discípulos viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos os acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e os seus companheiros, e disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje encontramos e nos deparamos com a passagem de Emaús. Esses discípulos que ficaram tão feridos, tão frustrados com a morte de Cristo, que abandonaram tudo e estavam voltando para Emaús. Mas mesmo que eles tenham desistido, Deus não desistiu deles. Foi ao encontro, os buscou. E é isso também, caros irmãos e irmãs, que Deus faz conosco. Muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes dá vontade de abandonar tudo. Muitas vezes, pela maldade das pessoas, pelo mau testemunho de muitas pessoas, vai dar vontade de abandonar e largar tudo. Mas não desista, não fuja, não corra. Mesmo que, aparentemente, tudo está perdido, Deus não desiste de você. Deus não te abandona. Pelo contrário,
sempre vai ao teu encontro, como Jesus sempre continua caminhando contigo. E do momento da dificuldade, no momento que os teus olhos estiverem como que cego, no momento que você não conseguir enxergar nada ao teu redor, não deixe de buscar a Eucaristia, porque é ali, na fração do pão, na missa, na Eucaristia, ao receber Cristo sacramentado, Ele abre os nossos olhos. Não vemos mais o mundo a partir de nós. Nós começamos a ver o mundo, os problemas, as dificuldades, a partir dos olhos de Deus. Não desista, porque Deus não desiste de ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.